E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar nosso programa. Estamos estudando o capítulo 50, cujo título é Cidadão de Nosso Lar. No último programa, nós continuávamos a ver as reflexões do André Luiz quando ele chegou em casa e foi hostilizado, porque a palavra é essa, hostilizado pela esposa e por algum dos filhos, né? Só foi bem acolhido pela filha mais velha. Então nós comentávamos o que ele disse sobre o alimento espiritual que ele estava acostumado a receber lá em Nosso Lar. Ele, em casa, ele chega a essa conclusão, que o alimento, né, o carinho, o afeto, a compreensão, a camaradagem alimentavam a alma dele em Nosso Lar. E a gente até viu que no capítulo 14 do livro Missionários da Luz, o André Luiz vai falar sobre esse assunto, que todos nós nos alimentamos das emanações mentais uns dos outros. Então, mesmo sem perceber, nós encarnados temos essa dificuldade maior. Mas ele, desencarnado, ele conseguia perceber isso com mais facilidade. O Clarencio, quando o foi visitar, né, para dar um apoio, deu uma comidinha, vamos dizer assim, para ele, né? Ele se sentiu um pouquinho melhor. E a partir do que o Clarencio diz para ele sobre a orientação de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele consegue fazer uma reflexão, ele consegue compreender melhor a situação que ele encontrou. Não é? Ele não esperava, mas é a que tinha para ele. E aí nós vamos começar a ler, ficou faltando eu comentar um pouquinho sobre esse final. O final do primeiro parágrafo do capítulo 50. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Uma coisa que eu queria comentar é que, para a gente lembrar, que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. Ela é muito próxima da Terra, da crosta da Terra, né? E quem habita Nosso Lar vive quase como que encarnado estivesse. E principalmente no caso do André Luiz, então, que ele estava sendo tratado, né? Ele ainda estava doente. No caso dele, mais encarnado ainda ele parecia estar. Tá dando para entender o que eu quero colocar? Então, aqui, vamos dizer assim, o André Luiz está começando a desencarnar, porque tem o morrer, não é? E tem o desencarnar, e tem o desencarnar 2, vamos dizer assim. O morrer é você sair do corpo. O desencarnar é você habitar o mundo espiritual, né? E você começar a viver realmente se sentindo um espírito. Então, agora, essa etapa aqui do André Luiz, ele realmente, ele está desencarnando dos conceitos, dos preconceitos, das ideias erradas que ele cultivou o tempo todo. Por quê?
A ideia que ele tinha enquanto encarnado é minha esposa e são meus filhos. Ele tinha, né, como ele fala, no egoísmo feroz dele, ele mesmo diz isso, que o egoísmo dele era feroz. Ele tinha essa noção totalmente equivocada. Então ele agora está desencarnando essas ideias. Então ele está, não é, fazendo com que e ele, graças a Deus, está conseguindo. E aí eu lembrei do item do Evangelho, do capítulo 9, quando Allan Kardec vai nos falar sobre a verdadeira propriedade, porque a gente se engana. A gente acha que, não que a nossa propriedade, que nós somos donos das pessoas e das coisas que convivem conosco. Então, eu vou ler um pedacinho aqui. O capítulo 16, item 9. Enquanto a Tereza procura ali, não é que a gente está dizendo que ninguém é de ninguém, tá todo mundo pode tudo, não é isso. Existe a responsabilidade. Você tem uma família, você tem responsável por aquela família, você tem um carro, você é responsável por aquele carro, por manter ele, tudo é empréstimo, mas você tem responsabilidade. Cuidar, é claro que você vai lidar com o carro diferente se lida com a família, é o sentimento que entra junto. Então, quando você fala que é meu filho, minha esposa, é seu filho e sua esposa no sentido de que o acaso não existe, você está junto desses espíritos, né? E você tem a obrigação de dar atenção, carinho e tudo mais. Então, é diferente, não é isso, não é partir para a irresponsabilidade, porque pode ter alguém ouvindo, então ninguém é de ninguém, tá tudo certo, vamos fazer bagunça. Não é assim que a gente está falando, não é isso. Não é isso, a gente tem que ter o equilíbrio. Equilíbrio, o bom senso, né? A mensagem é de Pascal, ela foi recebida em Genebra, 1860, só vou ler um trechinho. Capítulo 16, item 9, a verdadeira propriedade, porque a gente, para a gente se lembrar que realmente na terra tudo nos é emprestado. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Então, só é dele o que ele puder levar daqui, e ele não consegue levar nem o corpo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada que é de uso do corpo, só o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, os sentimentos. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, esse espírito, Pascal, falando para a gente que qual é a nossa verdadeira propriedade? É aquilo que a gente pode levar daqui quando a gente desencarnar. Então, o André Luiz, ele não tinha essa noção enquanto estava encarnado com a família. Agora ele está desencarnando essas ideias errôneas e aí está tomando uma nova postura. Ele entendeu que ele não era dono de ninguém, muito menos da esposa e dos filhos. Tem uma mensagem muito bonita do poeta Khalil Gibran, no livro O Profeta, que ele fala sobre os filhos. É muito bonita a mensagem. São os filhos, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. O arqueiro é Deus. Nós somos os arcos e os filhos são as flechas. Deus ama a flecha que voa, como também ama o arco que permanece estável. Então, para a gente ver que muitos conseguem já encarnados ter essa noção da transitoriedade da nossa existência, porque
tudo muda, tudo se transforma e ninguém pertence, é dono de ninguém. Mas, como o Marco disse, a gente não pode usar, não é, esse pretexto para agir de uma maneira irresponsável, né? Usando o discurso, porque muita gente pega as palavras de Jesus e diz, né, quando quer usar, né? Distorce. Quando quer usar algum tipo de droga ou ter algum tipo de vício, aí usa aquela frase de Jesus. Não é o que entra pela boca, né? Que faz mal, é só o que sai do coração, que sai pela boca. Mas Jesus não estava falando de vício, Jesus estava falando de sentimentos, não é? Então, Jesus, aí as pessoas pensam, né? Só o que interessa e usam para qualquer situação. Então, a gente não é dono de ninguém, mas a gente precisa ter responsabilidade sobre o que nos foi emprestado. Sejam, né, pessoas, vamos dizer assim, na nossa família, objetos, o nosso corpo, porque nós teremos que dar conta, né, de tudo que nos foi emprestado e devolver de uma maneira boa, né, tranquila, sem muitas deturpações. Porque senão a gente acaba deturpando isso aí, né? Isso, então vamos começar a ler a partir do parágrafo 2. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Isso ele lembrou e é um recado para nós também. Não é? Isso aqui não, ele com certeza. Sempre é, né, Teresa? O que ele está tentando dizer para nós, né? Que toda vez que a gente estiver passando por uma aflição, que a gente se lembre daqueles que viveram, né, encarnados, passaram por aflições e conseguiram superar. Então, a gente vê que Paulo, né, no livro Paulo e Estevão, ele, depois, né, da conversão dele, quando acontece algumas coisas, ele lembra de Abigail, ele lembra de Gamaliel, ele lembra de Gesiel, ele lembra de Ananias, e ele procura com essas lembranças se fortalecer. Então o André Luiz, né, ele, como é que se diz? Ele está fazendo isso, começando, né, ele está na aflição, então ele começa a lembrar, né, da mãe dele, vai lembrar da Narcisa, é uma orientação para nós. Então, assim, nós temos o que nos lembrar do que a gente tem estudado. O estudo serve para isso, para também quando a gente estiver na aflição, porque aqui ele fala que para a gente se recordar do exemplo de almas nobres. Então a gente pode fazer isso. Se acercar de almas no campo das lembranças. Quer então, dizer, se recordar, no campo das lembranças. Se lembrar das almas nobres. Mas a gente pode também se lembrar dos estudos que a gente faz na nossa casa espírita, aqui na rádio, em casa. Porque a gente recebe intelectualmente as orientações para a gente, na hora do testemunho, poder lembrar das situações que os espíritos nobres viveram, que o próprio André Luiz vivenciou, para a gente poder aplicar, né, na hora desse nosso testemunho, né? Então, quando ele fala também, quando a Teresa falou exatamente o que a gente ia falar, mas é o do Paulo Estevão, porque tem um trecho na introdução do livro Paulo e Estevão, o Emmanuel fala assim: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar. Então, sem
o exemplo de Estevão, a gente não teria Paulo. E sem Paulo, a gente não teria evangelho no Ocidente. Claro que Jesus escolheu aquele que ele sabia que ia cumprir a missão. É o vaso escolhido. Mas é o que o irmão está colocando aqui, que o André Luiz coloca, né? Se acercar das flores da vida na lembrança. E isso ficou com Paulo até o final da sua encarnação. O exemplo de Estevão e de Abigail. Então que quando ele desencarna, ele encontra exatamente os dois, junto de Jesus, não é? Então, esse exemplo aqui, e isso que ele está falando, é o Recordações da Lembrança. A gente tem, notoriamente aqui, nós somos contemporâneos de Chico Xavier, não é? Temos aí o exemplo, né, flores da vida, né, que ele estava se acercando das flores da vida, que são as almas nobres. Temos o exemplo de Chico, temos o exemplo aí que está encarnado de Divaldo, né, com toda a sua obra, com todo o seu trabalho. Então a gente se acerca desses exemplos, mas também pelas obras que a gente tem. De André Luiz, principalmente, dando os exemplos das pessoas, a gente tem aqueles exemplos contrários que a gente não deve fazer no comportamento. Então, em várias obras, a gente tem situações que a gente olha e fala assim, poxa, eu não devo fazer isso, porque se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. É o raciocínio que o Espiritismo nos traz. Então, da mesma maneira que ele está dizendo que recordou a Dona Laura, pelo exemplo de vida dela, do trabalho, e ele fala que a gente deve se acercar dessas lembranças boas para nos dar impulso no trabalho, para nos dar força no testemunho. A gente também tem que analisar aquilo que a doutrina nos traz dos exemplos negativos, para a gente não fazer a mesma coisa, não é? Isso. No livro Boa Nova, o capítulo 15, Joana de Cusa, quando, quem não leu, né, é a história de Joana, que foi casada com um intendente romano, Cusa, e ela conheceu Jesus, e ela quis seguir Jesus num certo momento, mas Jesus disse que ainda não era tempo, que ela voltasse para casa, cuidasse da família, que chegaria o dia do testemunho, e chegou. No ano de 68, ela é presa lá nas catacumbas, né? E ela e o filho são presos, que estavam escutando, né, a mensagem lá dos homens do caminho, chamados à época, né? E ela é condenada à fogueira. E quando, nos instantes finais, que realmente ela está lá na agonia, porque o filho fala para ela negar Jesus. O filho está atado do lado dela num poste que vai ser queimado, eles vão ser queimados, e o filho começa a pedir para ela abjurar. E aí, olha, o irmão X, né, coloca assim: Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Recordou o lar risonho, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação, a sua morte, a sua viuvez. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. Olha aqui o exemplo, né, do que o André Luiz está falando para a gente. Até ela, um espírito muito elevado, ela usou esse recurso. Ela se lembrou da mãe de Jesus. Ela recordou que Maria também fora mãe. E vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo, falou: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então, a gente está lendo isso para dar
esse exemplo de que realmente, na hora dos nossos testemunhos, que a gente lembre do Evangelho de Jesus como ela lembrou, né, da mãe de Jesus e do próprio Cristo, né, que não cometeu erro nenhum aqui na terra e foi crucificado. Então, todos nós também temos, né, do que nos lembrar. Porque a gente, de alguma maneira, a gente está construindo, eu gosto dessa imagem, a gente está construindo um abrigo espiritual com os nossos estudos, para que na hora realmente a gente possa lembrar disso. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando na minha família o meu sobrinho desencarnou com 10 anos, ia fazer 10 anos. 9 ele estava com 9 e ia fazer 10. Eu me lembrei, meu irmão, né? Nós nos lembramos o pai, né? O meu irmão era o pai dele. Nós nos lembramos daquela situação que os biógrafos do Chico contam, que o Chico foi lá para a porta do hospital psiquiátrico, onde a cunhada estava internada, e começou a chorar. E o Emmanuel diz para ele: olha, eu nunca te vi chorando tanto pelas outras enfermas. Por um acaso a dor Xavier é maior que a dor dos Silva? E isso fez com que a gente se lembrasse que em todas as famílias acontecem desencarnação de pessoas queridas. E a nossa dor não é maior do que a de ninguém para a gente entrar no desespero, num desalento, né, sem querer fazer mais nada. Porque a gente se lembrou, eu principalmente me lembrei dessa frase. Então eu estou sofrendo, mas quem no mundo não sofre, né, a falta de um amor que partiu para o mundo espiritual? Milhares e milhares e milhares, se não toda a humanidade passa por essa situação. E nessa hora isso me confortou um pouco, me ajudou, né, a me equilibrar. Não é aquela, né, tirar esse egoísmo feroz da gente achar que a nossa dor é sempre a maior do que a dos outros. E não é verdade, não é? Porque na Terra todos nós passamos por provas e expiações, cada um numa determinada área necessária, mas ninguém na Terra está isento de testemunhos, né, e de situações mais difíceis a serem passadas. Não nos vai ser pedido, a nossa consciência não nos vai pedir o mesmo testemunho que a Joana de Cusa, porque realmente toda vez que eu leio, por exemplo, essa página, e a Teresa estava falando, está até rindo, eu fico rindo, porque está muito, mas muito distante de mim, pelo amor de Deus. Tem gente que está com medo de pato? De pato, tem gente aí com medo de pato, da corrida de pato, imagina um fogo ali, a gente queima com fósforo, jabafema, né? Cachorro e vai por aí fora. Então, não é isso, né? Mas que são os grandes exemplos que não nos dão força para os nossos pequenos testemunhos. É como, já encerrando já o programa de hoje, é como um grande professor, um gênio na matemática, ensinar uma tabuada a uma criança. Qual é o problema? Nenhum. Ele está ensinando a tabuada a uma criança, né? Multiplicar, dividir as 4 operações. Então, é o exemplo que é maior que o de Jesus, né? O construtor da terra sofreu aquilo para nos dar exemplo. Então, estamos terminando mais um programa. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, a paz de Jesus. Que Deus possa abençoar vossas vidas e vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.